O homem que se autolibertou da escravidão. Quem lembra? Olá, tudo bem? Eu sou o Marco Aurélio Maia, sou advogado na área criminal, mas hoje o papo é outro. Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Esse aqui nasceu no final do século XIX, precisamente no ano de 1830, em Salvador. Ele era filho de mãe negra e pai branco. Nasceu livre, a sua mãe era livre, era negra, mas livre. Todavia, o seu pai, por questões de dívida de jogo, vendeu seu filho como escravo. Aí começou o tormento do Luiz Gama. Fora mandado de Salvador, fora para o Rio de Janeiro. Naquela época, os negros que vinham de Salvador eram discriminados. Já não bastasse ser negros, mas eram discriminados. Por quê? Em Salvador tinha muita revolução, certo? Muitos negros rebatiam a escravidão. Então, quem era de São Paulo e Rio de Janeiro não gostavam de negros que vinham de Salvador, porque eram pessoas que não concordavam com essa situação e se rebelavam. Mas vamos lá. Luiz Gama, ele foi fantástico. Foi um cara extremamente inteligente. Alfabetizou, sabe que idade? Menos de 8 anos, ou seja, de 7 anos era ainda analfabeto. Então, autodidata, certo? Com 17 anos, veio, ele do Rio de Janeiro, veio para São Paulo e ficou na casa de um fazendeiro da época, certo? E lá foi uma pessoa tentar, ou melhor, estudar direito em São Paulo. Nessa casa que ficava Luiz Gama, que era escravo, ele tinha algumas atribuições na área de faxina, na área administrativa daquela casa. E essa pessoa que foi para lá, veio para São Paulo para aprender direito na USP, sentiu um pouquinho de pena ou quis um pouquinho de amizade de Luiz Gama e ensinou para ele o início da leitura, ou seja, alfabetizou Luiz Gama e também ele conheceu também o universo do direito. Ou seja, Luiz Gama foi autodidata. Luiz Gama também é um dos seus maiores feitos, porque ele se autolibertou. Ele começou a estudar direito e verificou que tinha uma brecha naquela lei. O contrato do qual praticamente ele foi vendido, ele questionou. Bem, se eu era livre e fui vendido, então esse contrato é nulo, ele prende o direito. Por quê? Com a vez da pessoa, se ele é livre. Então, o contrato que ele foi vendido, com certeza ele anulou e conseguiu sua liberdade. Naquela época tinha os advogados que não possuíam diploma de direito. E nessa situação, eles faziam defesas em prol de pessoas carentes. Como seria hoje o advogado ativo, certo? Aquele advogado que não se paga. O Luiz Gama foi esse advogado. Mas naquela época, o advogado que não tinha formação de direito é chamado de rábula. E ele, como rábula, defendeu e libertou mais de 500 escravos naquela época. A sua tese jurídica, usou a Lei Diogo Feijó, de 1831. Nessa lei, se proibia praticamente a importação de escravos. Então ele achou uma lacuna dentro dessa lei para libertar mais de 500 escravos. O Luiz Gama, ele trabalhou como jornalista, foi servidor público na época e também Luiz Gama, ele trabalhou num caso que foi muito emblemático, que naquela época ocorrera um assassinato de um senhor de escravos, né, dono da fazenda, foi morto por um escravo. E esse tipo de crime, na época, praticamente era pena de morte. E Luiz Gama foi chamado para fazer essa defesa. Pasmem, Luiz Gama conseguiu a liberdade. A liberdade dessa pessoa, conseguiu a liberdade desse escravo. Porque para a época, era
uma sentença de morte. Então, senhoras e senhores, esse foi Luiz Gama. E só para terminar, tá para vocês uma frase que ele utilizou naquela época. O escravo que matar o seu senhorio age em legítima defesa. Olha como ele foi ali na época. Então conheçam Luiz Gama. Relembrar é viver. Bom, você que mora em São Paulo, ou até fora de São Paulo, ou melhor, até fora do Brasil, não pode deixar de conhecer o Museu do Luiz Gama, aqui em São Paulo. Você bate lá, tem um material fantástico, tem escritos do Luiz Gama, tem teses que ele fez jurídicas da época. Não percam, é maravilhoso, é fundamental. Vá, você que mora em São Paulo é obrigação. E quem mora fora, mais ainda, conheça a história. Luiz Gama está aqui.